Olá, pessoal, que Jesus abençoe a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo da obra Nos Domínios da Mediunidade, uma psicografia de Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Esse André Luiz, esse nome, ele é fictício, mas toda a história a respeito dele é real. Vocês devem saber disso. Mas ele adotou esse nome por uma questão de preservar a identidade, a questão da família aqui. E é o relato de uma pessoa que viveu na Terra, um médico que desencarna. Ele passa alguns anos, 8 anos, numa condição de sofrimento, no umbral, até ele ser resgatado. E ele se vê numa cidade espiritual, numa colônia espiritual chamada Nosso Lar. E ele começa a ter as experiências dele lá, e depois essas experiências são narradas para o médium Chico Xavier, que, pela psicografia, coloca no papel as experiências do André Luiz. Então, nós temos 13 obras chamadas A Vida no Mundo Espiritual, que começa com Nosso Lar e termina com um livrinho muito interessante chamado E a Vida Continua. E Nos Domínios da Mediunidade é uma dessas obras, que fala das experiências do André Luiz vindo até o nosso plano dos encarnados, participando de reuniões mediúnicas, de tratamentos e de outros aspectos da nossa vida aqui nesse nosso plano. Então, ele narra essa experiência dele. Então, imaginem a importância disso para todos nós. Nós não precisamos estar desencarnados para saber como é a vida espiritual. E isso nos ajuda no nosso dia a dia do lado de cá, no nosso comportamento, ativa o nosso pensamento para coisas superiores. Eu diria que nós aproveitamos melhor a vida do lado de cá e adquirimos mais força para enfrentar as nossas dificuldades, nossos dramas, e nos dá muita esperança, nos consola a respeito da vida. Nós passamos a ter um entendimento da vida bem amplo. Nos domínios da mediunidade, é muito útil essa obra para quem trabalha com mediunidade, mas, como eu já disse antes, também para quem não trabalha. E nós vamos falar aqui sobre aspectos da vida, na verdade, que serve para todas as pessoas. Quando nós desencarnamos, fazendo assim uma revisão rápida, principalmente para as pessoas que não têm tanto estudo, quando nós desencarnamos, o lado de lá, ele é muito diverso, ele é muito diferente do lado dos encarnados, onde nós estamos, onde, vamos dizer assim, bons e maus se misturam. Do lado de lá há uma diferença. Os espíritos são separados conforme o seu grau de adiantamento moral, a capacidade de amar. E quem faz essa separação é o próprio espírito que está lá, no sentido de que quanto mais ele ama, mais virtudes ele tem, mais vibrante é o corpo espiritual. É como se fosse uma lei física. Eu já falei isso várias vezes aqui, isso foi muito destrinchado no estudo da Gênese. Então, existe uma lei universal, uma lei que eu diria até que é da ciência desse outro plano, em que o corpo espiritual vibra e se torna mais leve conforme o espírito mais ama, mais adquire virtudes. E é isso que dá essa separação do lado de lá. Então, é como se fossem balões de gases diferentes, em que cada um fica numa altura, um andar diferente. Na verdade, a vibração é que é diferente. Existe um primeiro plano, bem próximo de nós, que é uma vibração pesada, grosseira, que são os espíritos que erraram muito, que é o chamado umbral. Então, alguns chamam de inferno, purgatório. Esse próprio umbral, ele tem várias faixas. Tem um umbral assim mais pesado, de espíritos muito violentos, dementes, um umbral médio, vamos dizer assim, e vamos classificar como um umbral leve, light, é onde o André Luiz estava. Ele simplesmente está perdido naquela região. E o que é o umbral? É uma região plasmada por aqueles espíritos.
Nessa obra, nos domínios da mediunidade, nós percebemos como é real esse mundo espiritual. É o que eu sempre digo. O espírito ele não morre. A gente escuta falar isso, mas existe esse conceito que é muito importante, que esse mundo espiritual ele é composto de um outro tipo de matéria. O nosso corpo espiritual ele é um tipo de matéria. Então, o mundo espiritual não é algo abstrato, não é, como eu digo, fumacinha. Ele é um mundo real. Só que, ao desencarnar, cada um de nós vai estar no ambiente mental que nós cultivamos, correspondente à nossa vibração, correspondente à nossa elevação moral. Será que não foi por isso que Jesus nos incitou o tempo todo ao amor, às virtudes? É claro que sim. Ele disse que ninguém chega ao Pai se não for por Ele, né? Pelos seus ensinamentos. Então, essa obra é muito boa para a gente refletir sobre a vida, sobre a beleza da vida, como que a criação de Deus vai muito além do que os nossos olhos podem ver, nossos ouvidos ouvir, além dos nossos sentidos. E o médium, ele tem uma característica orgânica que ele percebe certas vibrações. E alguns médios conseguem até ver, outros conseguem ouvir os espíritos que estão desencarnados. Outros conseguem se projetar e participar um tempo de forma lúcida dessa região espiritual. E praticamente todos nós, no sono, ao desdobrar do corpo físico, nosso corpo espiritual se separa toda noite, nós vamos passear por essas esferas espirituais. E quando nós retornamos, nós temos uma breve lembrança. No último estudo, nós falamos do capítulo 8, e eu vou rapidamente aqui relembrar algumas coisas do capítulo 8, que tem como título a psicofonia sonambúlica. O médium, ele, num trabalho mediúnico, ele desdobra. E o espírito que está vindo se comunicar se acopla mentalmente àquele médium. Mas o médium, normalmente, na psicofonia, o que é a psicofonia? É a mediunidade pela qual um espírito fala pelo médium. O médium está falando, mas é o espírito que está falando por ele. E, normalmente, essa psicofonia, o médium está semiconsciente, ele sabe o que o espírito está falando, ele até filtra, ele até coloca alguma das suas palavras, porque está na mente dele. O médium ele tem uma visão da vida e está recebendo aquela informação, é como se fosse um intérprete. Então, alguns médios são muito fiéis àquilo que o espírito está falando e outros colocam muito do seu sentimento na fala do espírito. É o chamado animismo. Até inconscientemente, às vezes o médium mistura o que está na mente dele, médium, com o que está na mente do espírito. E alguns são bem fiéis, né? Conseguem traduzir quase que integralmente o que o espírito quer comunicar. Então, isso é um tipo de psicofonia em que o médium está consciente, mas existe uma outra em que o espírito, o médium, o perispírito dele se afasta do corpo físico de uma forma que o espírito que está se comunicando se comunica pelo médium, mas o médium ele está desdobrado inteiramente, ele está como que observando o corpo dele, tá? E deixa o espírito tomar conta, mas o médium está controlando ali, mas ele não tem os sentimentos, os pensamentos do espírito. Isso preserva bastante o médium, principalmente nessas manifestações em que o espírito está muito violento. E é o que acontece nesse capítulo 8, chamado psicofonia sonambúlica. Esse tipo de mediunidade em que o médium se desdobra e o espírito se utiliza do corpo dele é a psicofonia sonambúlica. Então, nesse caso aqui, a Celina, que é uma médium muito bem preparada, nesse caso aqui de um espírito que vai se comunicar, ela se afasta do corpo físico. Então, vou só rever, nós já falamos de algumas coisas sobre isso no capítulo passado. Então, olha o caso dessa pessoa. É um espírito dementado que vai se manifestar. Os fluidos que o revestiam
era a verdadeira massa escura e viscosa. É o que eu falei para vocês nessa introdução. Os fluidos que o revestiam, o próprio corpo espiritual e tudo à volta dele, era uma massa escura, viscosa, quer dizer, um espírito com uma vibração muito pesada. Então, esse espírito, quando estava encarnado, já era uma pessoa assim, pessoa muito rude, muito má. E essa questão do ódio, dos maus sentimentos, causa isso em nós, fluidos pesados, o nosso perispírito fica pesado. Por isso que quando desencarna, ele não consegue ir para as esferas vibratórias mais elevadas, onde o perispírito é mais leve. Porque o que dá essa leveza é o amor. Se é um espírito que vive no ódio, não vai conseguir isso. Então, ele está com esses fluidos pesados que o revestia, a face horrível. O André Luiz vai narrar aqui que aquele rosto patibular, né, parecendo emergir de um lençol de lama, aliavam-se a frieza e a malignidade, a astúcia, o endurecimento. E isso é uma característica do espírito muito endurecido, muito voltado para o mal. E às vezes ele fica, né, séculos nessa condição do lado de lá, no umbral. Então percebam bem, não é Deus que castiga. Deus não coloca o espírito num lugar ruim, não é isso. É o espírito que se coloca lá, pela vibração. Todos nós imprimimos no nosso corpo espiritual uma vibração. Quanto mais a gente ama, quanto mais a gente tem essas virtudes que Jesus ensinou, da humildade, do perdão e todas as outras, o nosso corpo espiritual ele se torna mais vibrante conforme essa intensidade do amor, das virtudes que nós temos. Ou ele fica menos vibrante, pesado, denso, como é o caso desse espírito. E veja a situação dele, ele trazia um azorrague, eu fui verificar, isso é um chicote, né? Que tentava estalar, quer dizer, o cara está desencarnado, ele está com um chicote na mão, ele foi um senhor de escravos. E ele está, essa obra é metade do século XX, ele está até o século XX, na mente dele ele está vivendo aquela situação que ele vivia na Terra, ou seja, está doente. Todo espírito muito voltado ao mal é um espírito doente. E ele vai falar assim, ele vai ser levado numa reunião mediúnica, onde está essa médium Celina, e ele vai logo perguntar, quem me faz chegar aqui contra a minha vontade? Covardes. O André Luiz vai dizer, ele evidenciava um extremo desequilíbrio mental. E ele vai falar uma série de coisas, né? Que os privilégios dos nobres são invioláveis. Ele se vê como nobre, privilegiado, e ninguém pode violar esse privilégio. Como produzir sem o chicote no lombo? Como é que os escravos vão produzir se não tem um chicote em cima? Isso é a mente dele. Ele está vivendo aquela situação que ele vivia do lado de cá. Cativos são cativos, senhores são senhores. Então, isso mostra bem a mentalidade desse espírito, né? E o André Luiz vai falar, aliás, o mentor vai falar, foi um fazendeiro desumano, desencarnou nos últimos dias do século XVIII. Quer dizer, ele desencarnou no final do século XVIII, está até o século XX, do lado de lá, sem reencarnar e vivendo aquela situação mental. Isso é um verdadeiro inferno, que o espírito se coloca, uma condição mental onde ele fica revivendo aquela situação e ele se vê ainda como um senhor de escravo. Então, vocês imaginem a dificuldade de dialogar com o espírito desses, e você colocar alguma coisinha no coração dele. Isso é o trabalho da reunião mediúnica. E essa situação dele nos faz refletir sobre a vida, sobre as pessoas que a gente vê que estão encarnadas e que você olha assim e você diz, como é que pode uma pessoa dessa cometer um crime desse? E às vezes é uma pessoa que está bem na sociedade, às vezes é um político, né, que está fazendo coisas horríveis, e aí você fica imaginando o que esse espírito vai passar.
porque se alguns fazem um mal a um ou a outro, ou a um grupo, como esse aqui, que tinha escravos, existem aqueles que fazem um mal a toda uma coletividade, a todo um país, a todo um mundo, às vezes, né? Então, ele odiava os trabalhadores que fugiam dele, né? O que ele fazia? Queimava os olhos dos escravos. Ele queria fama e riqueza. Então, é um espírito assim muito vingativo, vive no desespero, no remorso, desequilibrado. E aí Dona Celina, que é a médium, vai ajudá-lo, né? E ela já se apresenta luminosa, contrastando com a vestimenta pestilencial do forasteiro. E aí vai se dar a comunicação, em que ela vai se desdobrar e ele vai assumir o corpo de Celina, e Celina, à distância, vai ficar controlando as ações dele, ligada ao cérebro físico dela, mas sem necessariamente ela processar os pensamentos dele. Ela vai ficar como que quem está com controle remoto, né, controlando o corpo. E isso é a psicofonia sonambúlica, quando o médium ele não fica ainda preso ao corpo, semiconsciente, e passa pela mente dele os pensamentos do espírito. Não, o médium se afasta e o espírito se manifesta no corpo físico, mas o espírito não processa, o médium, né, que está desdobrado, não processa aqueles pensamentos. É como quem diz aí, pode usar meu corpo e eu controlo a distância, né? Então, essa mediunidade sonambúlica, ela é muito útil em alguns casos. E aí o espírito fica mais livre para se manifestar. Ela é perigosa para o espírito que não tem uma ascendência moral, porque a possessão é justamente isso. No caso de uma pessoa com um lado moral muito baixo, ele se afasta e o espírito obsessor toma conta do corpo físico, e é mais ou menos assim, como que o dono do corpo não conseguisse voltar, e fica aquela batalha. E aí você vê uma pessoa que tem um processo de subjugação ou possessão, que é a mesma coisa, ela às vezes tem atos assim ridículos. Eu já vi casos do espírito do encarnado, né, que está sob subjugação ou possessão, rastejar numa sala e ninguém conseguir tirar daquela situação. É muito complicado. Então, esse capítulo descreve toda essa situação da psicofonia sonambúlica. Esse espírito vai ser ajudado, o doutrinador vai conversar com ele e ele vai começar a assimilar alguma coisa do que é passado pelo doutrinador. Então, só estou fazendo essa revisão e levando a gente a refletir sobre isso, né? Quer dizer, nesse momento, no chamado mundo espiritual, tem muito espírito sofrendo, muito. Os umbrais, né, lotados de séculos e séculos, milhares de anos de espíritos violentos. Muitos deles encarnaram, muitos estão do lado de cá de novo. Alguns se recuperaram, já estão voltados para o bem, e outros, do lado de cá, continuam fazendo as coisas que sempre faziam antes. Então, nesse fim dos tempos, o que está previsto? Esses espíritos muito violentos, que não têm mais condições de se recuperar numa encarnação, estão sendo levados para outro orbe. Isso é a separação do joio do trigo. E aí nós entramos no capítulo 9, que é a possessão, dando continuidade a isso que nós falamos. A possessão é justamente isso. O espírito que é obsidiado, ele vem com um tipo de mediunidade que é, não vou usar punitiva, é uma mediunidade em que ele sente o espírito, mas ele não está usando a mediunidade para o bem. Então, ela é tipo uma mediunidade expiatória. O espírito está expiando. E para o espírito vir nessa condição, que é horrível, tem que ter feito muita coisa, né? Então, ninguém
está sofrendo um processo expiatório a troco de nada. É uma lição necessária para o espírito. Então, vamos dar um passeio pelo capítulo 9 e ver o que nós tiramos daqui, além do conhecimento sobre mediunidade, aquilo que nos afeta no dia a dia. Então, tem um jovem que tinha ataques epiléticos constantes. Era um processo de obsessão, mas desse nível da possessão, que é o caso mais grave, mais sério de obsessão. Então, o André Luiz vai narrar aqui que tinha uma fila de pessoas para serem atendidas. Aqui ele está vendo um trabalho espiritual na ótica dos espíritos, isso que é interessante também. Nós estamos numa casa espírita aqui, mas olhando pelo lado dos desencarnados, dos espíritos que dão ajuda à casa. Porque toda casa espírita, isso acontece no MAP também, é óbvio, você tem a equipe espiritual trabalhando, né? E a gente está na casa espírita e muitas vezes a gente esquece que do lado de lá tem irmãos nossos trabalhando por nós. E muitas vezes a gente não policia muito o nosso comportamento, nossos pensamentos. Então isso serve também para dar um toque em todos nós sobre isso, né? Então, esse espírito doente que vai participar de uma reunião, o que ele fez? Ele era médico numa certa encarnação e internou o irmão num manicômio. Por que ele fez isso? O irmão não tinha necessidade de ser internado, ele fez isso usando os métodos dele, né? Ele queria tomar a mulher do irmão. E aí começa o drama dele. Essa mulher que ele queria tomar, numa encarnação seguinte, ele encarna e essa mulher que ele queria tomar vem como mãe dele. Olha só. E ele e o irmão, quando desencarnam, nessa vida anterior, eles desencarnam e ficam duelando lá no umbral. Até que um deles encarna e o outro fica do lado de lá. Obsessão tem muito disso. E começa o processo da vingança do que está desencarnado com o encarnado. Esse que encarnou vem com uma certa mediunidade, uma percepção do mundo espiritual, uma capacidade de desdobramento. O irmão que está do lado de lá se aproveita disso para subjugar o que está do lado de cá. E aí é descrito nesse capítulo todo esse processo de subjugação que, como eu disse, é uma psicofonia, no caso é uma mediunidade sonambúlica. O médium, ele é sonâmbulo, ele se afasta do corpo físico. Vem o outro, pimba, começa a tomar conta daqueles centros motores. E é como se o outro que desdobrou não conseguisse voltar. Então, vocês imaginem a situação de sofrimento, de dor, que é isso. Então, é como se o espírito desencarnado tomasse posse do corpo do obsidiado. Na verdade, não existe isso de um espírito tomar o corpo, ocupar e expulsar o que está no corpo. Isso não é assim. Toda ligação é mental. Mas nesse caso da possessão, a ligação é tão forte e o espírito é desdobrado que é como se fosse isso mesmo. É como se ele tomasse posse do corpo. Por isso que é possessão, né? Mas, na verdade, a ligação é muito mais mental. Então, o André Luiz participa lá, o mentor diz que vai permitir a manifestação desse espírito e vai ser narrado todo esse drama nesse capítulo 9. Esse espírito que é o que está encarnado, que é subjugado pelo irmão que está do lado de lá, ele tem, então, esse processo em que ele se contorce no chão, baba, arranja os dentes, né? É um ataque epilético que ele tem, muito mais pela mediunidade. Aí levam ele para uma cama, para uma maca, né, na casa, e vai começar a ser feito o trabalho. Então, ao ler esse capítulo 9, que é sobre a possessão, vocês vão entender melhor todo o drama que ele passa. E o processo de doutrinação, ele se torna muito mais difícil, porque o espírito que está ali, ele está num nível de ódio, de revolta, e ele vai dizer assim, isso é o obsessor falando, né?
gritando: vingar-me-ei, vingar-me-ei, farei justiça. E isso é uma coisa muito importante nos processos obsessivos. Eu sempre digo, obsessão não é um espírito mau em cima de um espírito bonzinho. São sempre dois espíritos em sintonia, por diversos casos e níveis de seriedade e de gravidade, também é óbvio. No caso aqui, a situação é muito grave, porque os dois tiveram uma existência de muita dor, que um causou o outro, e o que está sendo obsidiado, o que está encarnado do lado de cá, foi o médico que internou o irmão. Então, quem está do lado de lá é aquele irmão que ele internou na marra para tomar a esposa dele, que agora vem como mãe desse que está do lado de cá. Então, essa briga é antiga e, na verdade, o que está do lado de lá se acha no direito de se vingar. Você fez isso comigo, você me internou, acabou com a minha vida, né? Roubou minha mulher, minha esposa. Então, os processos reencarnatórios são muito feitos, planejados para resolver essas questões. Por isso que Jesus falou, né? Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, se reconcilia com ele, se reconcilia com o adversário enquanto está a caminho, porque do lado de lá depois a coisa fica complicada. E a questão do perdão também. Então essa é a situação narrada nesse capítulo. Eu vou destacar mais alguns pontinhos aqui e eu sempre falo, né, que o importante o ideal é que todos lessem. Eu já falei que essa obra está disponível gratuitamente no Google, em PDF, nos domínios da mediunidade, free download, grátis, e você vai baixar. Ou, quem quiser comprar, quem não tiver o livro em papel, né? O meu objetivo sempre é dar conceitos sobre cada capítulo, o que tem por trás daquele capítulo, sem necessariamente ler de ponta a ponta. E se alguém, eventualmente, não quiser ler o livro, ficar só no que eu estou falando, porque eu procuro, dentro daquilo que eu narro, falar de coisas que servem para a nossa vida. Então, eu sempre vejo os dois públicos, vamos dizer assim, aqueles que estão lendo e acompanhando, vendo o que eu falo, lendo o capítulo para entender, e aquele que não lê, mas que está refletindo sobre o que eu falo. Tá bom? Então, nós temos na obsessão os 3 tipos de obsessão, né? Que está lá no Livro dos Médiuns. A obsessão simples, que é a mais corriqueira, todos nós passamos por isso, nossa vibração cai, algum espírito se sintoniza conosco, muitos de nós percebemos isso, eu não estou legal, faz uma prece, vai na casa espírita, toma passe, dá uma melhorada. E essa obsessão simples. Tem a fascinação, que é um grau um pouco mais sério, em que o encarnado tem algum tipo de ligação com o que está do lado de lá, e normalmente tem a mediunidade, e ele começa a acreditar em tudo que aquele espírito fala. Ele está fascinado, ele não mede as consequências daquilo que é dito. E tem o terceiro caso mais sério, que é esse daqui, a subjugação ou possessão, em que o encarnado praticamente perde o controle da situação dele. Então, eu sugiro que vocês leiam esse capítulo, acho que eu posso pular o restante, os conceitos aí do que é narrado, eu já falei. Então, esse tipo de mediunidade é de provação. Então, esse espírito, que é o Pedro, né, ele traz essa mediunidade de provação. Ele está sob o jugo do irmão desencarnado pelo que ele fez na vida anterior. Como resolver isso? A vida. Então, esse é o drama dos processos obsessivos. Você sempre tem um espírito do lado de lá que não te perdoa. Você está encarnado, ele te vê como inimigo, e se você dá sintonia, ele vai atacar você. Né? Então, muitas pessoas se perguntam, mas como é que pode isso? Como é que Deus permite? Faz parte da nossa evolução, porque você só quebra essa ação do espírito lá de lá sobre você se você mudar a atitude mental. Não tem jeito. Mediunidade é sintonia.
como evitar a sintonia, quebrando essa sintonia através da elevação do pensamento. O espírito que está muito voltado ao mal do lado de lá, que quer prejudicar alguém, ele está com uma vibração baixa. Ele só vai acessar você quando a tua vibração estiver baixa. Por isso que você tem que elevar a vibração para não ter sintonia. Como é que você eleva a vibração? Prece, evangelho no lar, leituras boas, policiando o que você pensa. Não é fácil. Pode não ser fácil, mas nós estamos encarnados muito para isso, para domarmos as nossas más tendências, esquecidos do passado, das coisas que nós fizemos, porque, infelizmente, muitos de nós, no passado, cometemos erros muito grandes. Daí a bênção, né, que é o esquecimento do passado, entenderam? E isso vai ficar muito claro no capítulo 10, Sonambulismo Torturado. Esses dois capítulos, o 9 e o 10, vamos dizer que são um pouco pesados, no sentido de que mostram situações difíceis, mas isso é a realidade da vida, e nós temos que entender por que certas coisas acontecem nesse processo obsessivo. Entender como é importante uma mudança de atitude. Nós estamos encarnados num momento muito importante, muito crítico para todos nós e para o planeta. É a hora de nós quebrarmos de vez a nossa ligação com esse passado de dores, porque o fim dos tempos, esse apocalipse, na verdade, é o fim das dores. A Terra vai entrar numa nova era. Por enquanto, está tudo muito turbulento, porque ainda tem muito espírito encarnado desse tipo, muito comprometido com seu passado, com o mal, que é incapaz de uma prece, de uma vibração. Ao contrário, muitos querem destruir Jesus, estão contra os cristãos. Então, não é que haja uma batalha espiritual, às vezes eu uso esse termo. Na verdade, é a luz que está avançando sobre as trevas. São os espíritos de luz, os trabalhadores do Cristo, que estão mergulhando nos umbrais, destruindo aquelas construções, tirando esses espíritos. Em alguns casos, como a gente viu no outro estudo, A Caminho do Mundo de Regeneração, e isso com base numa informação dada por Manuel Filomeno de Miranda, pelo médium Divaldo Franco, que eles estão recortando algumas cidades, vamos dizer assim, do mal, as colônias espirituais dos umbrais, e estão levando elas inteiras para um outro mundo, para outro orbe, para outra dimensão. É incrível isso, né? Mas é realidade. Então, existe todo um trabalho na Terra, no momento, para separar os espíritos muito violentos. Muitos estão reencarnando na marra, já reencarnaram, e eles não têm muito tempo, não. Muitos vão reencarnar deformados, com sérios problemas, e talvez reencarnem só para reajustar o corpo espiritual e logo depois serão exilados, porque não tem como, num tempo razoável se voltarem para o bem. E lá em outro mundo, em outro orbe, acompanhados sempre por esses espíritos iluminados, eles vão ter as experiências deles para mudar a atitude mental. Bom, no capítulo 10, o que acontece? Existe um casal cuja esposa sofre a perseguição de seu pai, tá? Então, o casal está encarnado e a esposa desse casal sofre a perseguição do pai que está desencarnado. E alguém vai dizer, mas que pai malvado, né? Perseguindo a filha. Mas o que ela fez? Na outra vida, na vida anterior, ela assassinou o pai. Olha aí, a situação. Então, é outro caso de uma mediunidade expiatória, um processo obsessivo grave, porque o pai, ele também não tem uma condição moral muito boa, ele não perdoa a filha, e ele quer se vingar dela. Então, você tem essa situação de um casal que está encarnado e que a mulher, a esposa, né, ela sofre o processo obsessivo do pai, porque, na verdade, ela matou o pai. Então, o marido e a mulher estão num enlace de provação, tá? É um casamento, então, de provação.
os guardas espirituais permitem a presença numa reunião mediúnica desse pai que está desencarnado. Ele traz o perispírito denso, como sempre, todos os estigmas da alienação mental, ele está alucinado do lado de lá. A presença dele, vai dizer que André Luiz causou terror, repugnância aos próprios espíritos que estavam ali para ser tratados. Então, ele traz várias descompensações vibratórias no corpo espiritual, a cabeça ferida, uma úlcera na garganta, e a mulher que está encarnada começa a gritar, transfigurada. E ela, então, se deixa envolver por essa entidade, que, na verdade, é o pai dela, e começa a chorar, tentava falar, e vem o Clementino, que é um dos mentores, e aplica passes, né, nessa dupla. E o pai desencarnado vai falar assim, com ódio, né? Filha desnaturada, criminosa, criminosa. Esse é o obsessor. É o pai que ela tinha matado em vida anterior. Pesado isso, né? Mas isso acontece. E muitas pessoas estão encarnadas aqui, e isso é uma coisa preocupante, né, para todos. Nós não sabemos o que nós fizemos em outras vidas. Graças a Deus, muitos de nós já fizemos algum progresso. Dá para a gente sentir, né? Então, nada impede também que nós tenhamos esse tipo de débito em outras vidas. Só que hoje nós já somos uma pessoa diferente, tá? Mas existem casos em que o débito da pessoa encarnada é tão grande que, vamos dizer assim, Deus permite essa ligação, que esse processo obsessivo ocorra, sempre com uma finalidade útil, tá bem? Então, ele quer justiça, e o Raul Silva, que é o doutrinador, vai começar a conversar com ele, né? Vai dizer o Aulus, né? Aliás, o Hilário, que é um caso doloroso, como de milhares de criaturas na Terra. E é isso mesmo, nós temos milhares e milhares, por que não dizer milhões de pessoas encarnadas nessa condição de muito débito do passado. Então, vai ser narrado aqui toda a ligação entre ambos, né? Como eles estão associados, e vai dizer Hilário que os dois é como se fossem duas almas num corpo só, né? Assim como duas plantas distintas, uma da outra, a se desenvolver num único vaso. É a visão que ele dá da situação deles, né? Então, é uma situação extremamente dura, mais um caso em que a mediunidade é colocada como uma provação. Agora, como agem as leis de Deus? Sempre para reconciliar esses espíritos. O que acontece? Essa filha, e prestem atenção nisso, essa filha que encarnou, então ela está casada e o pai está obsidiando, qual foi o planejamento que foi feito? Ela teria um filho, ela engravidou desse marido atual dela, ela engravidou. Quem seria o filho dela? Esse pai que está desencarnado. Para quê? Relação mãe com filho, aproximar esses dois espíritos, se reconciliarem. Deu para entender a importância dessa gravidez? Finalmente, Deus ia dar uma oportunidade para que ela se reconciliasse com o pai, como mãe, ia suprir aquele espírito tudo que ele precisasse para se reconciliar pelo mal que ele fez. Ele teria apagado momentaneamente esse ódio dele, essa condição na vida espiritual. Provavelmente seria aquela criança que vem muito de birra com a mãe. Só que acontece o seguinte, com todo esse planejamento, ela faz o aborto, aborta esse espírito. Então dá para entender a revolta maior ainda desse espírito, porque ele sofre todo o processo de ligação àquele corpo físico que começa a se formar, ela vai e corta aquilo pelo aborto, piora a situação. Então, não quero aqui falar muito hoje sobre o aborto, mas dá para entender como a pessoa às vezes toma uma decisão de abortar e ela está cometendo um ato de grande violência contra aquele espírito que vai encarnar.
mas ela não se dá conta que aquele espírito que vem encarnar não caiu, não é a cegonha que colocou lá por acaso. Existe toda uma ligação. É a ligação que existe entre toda mãe com seu filho, sua filha. Existe muita história por trás disso. E, às vezes, é um adversário do passado. Nem sempre aquele espírito que a mãe tem afinidade, não, às vezes é um adversário. Só que essa condição de mãe, essa ligação fluídica que se forma nos 9 meses de gestação, já é como se fosse assim, 2 espíritos se reconciliando. Então, no caso aqui, ela abortou o próprio pai. A gravidez era para ela se redimir com o pai, que não a perdoava. Entenderam? E vão ser feitos vários comentários sobre isso, e o mentor vai esclarecer para o Hilário e para o André Luiz que ela pode até engravidar de novo, né? Mas essa entidade, então, quer se vingar, diz que para ele não há nenhum recurso, se considera um renegado, e na doutrinação é falado para ele: perdoa, meu irmão. E aí é feito todo o trabalho de mudar a atitude mental desse espírito. Ele começa a chorar, diz que não pode, mas na verdade já está cedendo nesse ódio, nesse desejo de vingança. Só que essa mulher que está encarnada está casada, né? Quem é o marido dela? É o espírito que na vida anterior a induziu a assassinar o pai. Então, olha a ligação que existe entre o marido e mulher nesse caso, que é um casamento meio de provação, e o obsessor desencarnado. Nada acontece por um acaso, desculpa. Às vezes minha voz começa a sumir. Então, o esposo de agora foi no pretérito um companheiro nocivo para a nossa irmã obsidiada, induzindo-a a envenenar o pai adotivo, hoje metamorfoseado no verdugo que a persegue. E são essas as ligações que muitas famílias têm, de inimigos do passado se reconciliando. Então, do ponto de vista espiritual, é muito bonito quando numa família, né, mesmo com alguns problemas acontecendo, que às vezes tem muito a ver com isso, dessas ligações do passado, um filho rebelde, relação de marido e mulher, que se aproximam por um determinado motivo. Quando se consegue uma harmonia, quando os espíritos fazem as pazes, desencarnam numa condição diferente, já bastante redimidos, se não totalmente, bastante daquilo que fizeram no passado. Lembrando que todo mal que a gente faz, não basta se arrepender, ficar arrependido. Você tem que restituir o mal que você fez a alguém com o bem. No caso, essa mulher ia receber o pai como filho, ia ter que restituir para o filho todo o mal que ela causou. E o filho, e o pai, na verdade, que está lá todo desequilibrado, ele foi a vítima dela, né, em outra vida. Mas ele está revoltado, sem o perdão. Então, esse capítulo se desenrola com essa mediunidade expiatória, que é uma mediunidade que ela tem, ela percebe o pai, ela sofre toda a influência do pai, teve a oportunidade de se reconciliar com o pai, mas comete o aborto. Então, isso serve para a gente refletir, né, sobre como que as coisas funcionam, como a lei de Deus é sempre voltada para o bem das pessoas, sempre voltada para a reconciliação. E quando nós não tivermos mais inimigos dessa maneira do lado de lá, quando nós só tivermos mentores ou espíritos desencarnados que nos querem muito bem, tudo muda, né? Se a nossa mente também mudou. Então, o nosso momento no mundo é um momento muito de olhar para frente, vislumbrar uma nova era, não só para o planeta, para as coisas que estão em torno de nós, mas uma nova era para nós.
Mundo de regeneração, eu já falei, é mundo de espíritos regenerados. Então, nesse caso aqui, a mãe, o casal, né, a esposa com o marido e esse pai dela, que desencarnado, precisam se regenerar. Os que estão encarnados receberam um bilhete premiado, que é o da encarnação. O pai ia receber também um bilhete, só que ela cometeu o aborto. E aí toda a situação se complicou. Então, esses casos que eu narrei nesse estudo, nessa aula de hoje, vamos chamar de aula, são situações da vida muito normais. E o mundo está cheio de espíritos assim, muito comprometidos com o passado, por isso que sofrem, por isso que existe a dor. E só há uma maneira de você quebrar esse passado, é confiar em Deus e vivenciar o amor, as virtudes, realmente exercitar isso. Não apenas estudar, não apenas adquirir o conhecimento, mas aplicar a cada um de nós, para nós, esses conhecimentos. E quando o conhecimento é bem aplicado, a pessoa se torna sábia. Porque não adianta ter conhecimento e você não aplicar. Você pode ser uma pessoa muito inteligente, mas não é uma pessoa sábia. Então, você pode ter muito conhecimento, mas não é uma pessoa sábia. O sábio é aquele que tem um conhecimento e sabe aplicar. Melhor aquele que sabe pouco e aplica na vida dele o pouco que sabe, melhor assim do que o que sabe muito e não aplica nada. Então, todo esse conhecimento sobre a vida espiritual é o que eu sempre falo, não é para a gente ficar pensando apenas no futuro, na vida espiritual, não. É para aplicar agora. É para a gente parar e pensar, epa, o que acontece comigo, na minha família, as relações, situações que eu já vivi. Será que tem algo a ver com o passado? Será que Deus não está me dando um toque sobre certas coisas? Claro que tem. Praticamente tudo que a gente vive tem relação com o passado. Nós trazemos coisas também no nosso subconsciente. Então é hora de nós olharmos para dentro de nós, nos conhecermos, refletirmos bastante sobre a vida e no dia a dia prestar atenção à nossa conduta. É aquela história da reforma íntima, mas sem dor, sem martírio, aproveitando tudo que a vida tem, mas nos vendo como seres espirituais e vendo que a nossa passagem aqui é temporária e analisando assim, o que eu fiz realmente de bom para mim, o que eu tenho feito de bom para mim. Esquece os outros. O que eu faço de bom para mim? As duas asas do Espírito então são o conhecimento e o amor. Eu estou me esforçando para adquirir conhecimento de coisas úteis, estou aplicando para mim, e o amor eu estou desenvolvendo. Como é que está a minha relação com aquela pessoa complicada? Existe chance de reconciliação? Eu perdoo ou será que eu tenho que pedir perdão? Coisas assim, coisas simples, mas que são os grandes pontos da vida. Motivo da nossa reencarnação às vezes. Mas o nosso tempo já se encerrou. Eu agradeço a atenção de todos e aproveitem o tempo, aproveitem a vida. Que Jesus dê muita força para todos, muita paz, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.